Se você interpreta o sintoma principal de forma direta, há uma grande chance de estar errando no diagnóstico. E o problema é que esse erro parece correto. Na prática clínica, o sintoma mais evidente quase nunca é o mais importante. Ele é apenas o mais chamativo. Ele chama a atenção, direciona o olhar e cria uma sensação de clareza, mas não necessariamente revela o que está organizando o quadro. E é exatamente nesse ponto que surge um dos erros mais comuns: tratar aquilo que aparece em vez de compreender aquilo que sustenta. Para entender isso com mais precisão, vamos pensar em um caso simples. Um paciente chega relatando insônia, ansiedade e agitação. Esse conjunto de sinais direciona rapidamente o raciocínio. Mente inquieta, cheio agitado, necessidade de acalmar. É um caminho lógico, coerente e muitas vezes reforçado pela prática cotidiana. Mas quando o olhar se expande, outros elementos começam a aparecer. Cansaço ao longo do dia, digestão lenta, sensação de peso, dificuldade de concentração. Nesse momento, o quadro deixa de ser tão simples quanto parecia, porque aquilo que inicialmente se apresentava como um excesso, a agitação, pode, na verdade, estar sendo sustentada por uma deficiência. E quando isso não é percebido, o raciocínio clínico se torna reativo. Trata-se o sintoma mais visível, reduz-se a manifestação, mas a base que sustenta o problema permanece e, em muitos casos, se agrava. E é por isso que o sintoma mais intenso não deve ser tomado como ponto de partida do diagnóstico. Ele indica onde o sistema está mais evidente, não onde está sendo organizado. O raciocínio clínico começa em outro lugar. Ele começa na tentativa de entender o que mantém aquele quadro possível, o que sustenta a instabilidade, o que impede o organismo de retomar o equilíbrio. No exemplo que estamos analisando, a agitação não é o eixo central. Ela é uma expressão, uma consequência de um sistema que perdeu a capacidade de se sustentar com estabilidade. A deficiência funcional, especialmente quando relacionada à base digestiva e à produção de energia, não aparece apenas como um sintoma secundário. Ela estrutura o quadro, ela cria o terreno no qual a agitação se manifesta. E isso muda completamente a forma de conduzir o caso. Porque quando o olhar se fixa apenas naquilo que é mais evidente, o clínico reage, ele responde ao sintoma. Mas quando o olhar se volta para a estrutura, ele passa a conduzir o processo. Essa é a mudança sutil, mas decisiva. O sintoma mais forte não define o diagnóstico, ele apenas revela onde o sistema está mais exposto. O diagnóstico real está naquilo que sustenta o padrão, mesmo que isso não seja imediatamente visível. E é justamente essa diferença que separa uma abordagem reativa de uma condução clínica consistente. Se você começa pelo sintoma, você acompanha o problema. Se você começa pela estrutura, você interfere no processo. E essa distinção, embora pareça simples, transforma completamente o resultado clínico. No próximo momento, o desafio se aprofunda ainda mais. O que fazer quando os sinais deixam de apontar na mesma direção e começam a se contradizer?